Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão, porque olha, o presidente do Cuiabá disparou contra o Corinthians e falou até em golpe ao futebol brasileiro que o Timão estaria dando. Ele tá pistola com essa dívida em relação ao Ranieri, deu entrevista, a gente vai abordar esse tema também. E pode complicar de novo a situação do patrocinador Master. A gente está atualizando isso constantemente e tem novidades sobre o assunto. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever? A gente já passou de 1 milhão de inscritos aqui, meu muito obrigado a todos vocês. E você que acompanha os meus conteúdos aqui e gosta, é só se inscrever, não custa nada, é de graça. E sempre que você abrir o YouTube vai recomendar os meus vídeos para você. É assim que funciona, beleza? Tamo junto. Gente, o presidente do Cuiabá, o senhor Cristiano Dresch, ele deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes e, rapaz, por que a gente está repercutindo? Porque ele usou frases muito fortes. Ele chamou o Corinthians de um golpista no futebol brasileiro. Basicamente, para resumir para vocês, para fazer uma síntese antes de eu abordar com mais profundidade, ele diz que o Corinthians deve e faz grandes contratações. O Corinthians faz grandes contratações, midiáticas inclusive, mas devendo para outras pessoas. Que toda hora tem uma notícia de uma dívida, de um bloqueio de contas, de um problema na justiça e, ao mesmo tempo, o Corinthians vai contratando aos montes. O Cristiano Dresch está completamente revoltado com isso. Ele usou uma frase como essa aqui, ó. A situação do Corinthians é ridícula, né? O Corinthians está dando um golpe no futebol brasileiro com o que o Corinthians fez. Porque o Corinthians não está pagando ninguém e está contratando jogadores, pagando 4 milhões de reais por mês por um jogador estrangeiro e não consegue pagar o Cuiabá, que é muito menos do que eles vão pagar por mês pelo Depay. A questão é o seguinte, o Corinthians comprou o Ranieri por 2,5 milhões de euros, por 60% dos seus direitos, tá? Em 4 parcelas, ele pagou a primeira. Só que tem uma agora, no dia 31 de julho, que já venceu e o Corinthians não pagou. Com esse não pagamento, tem uma multa de 30% do valor por não ter pago exatamente no dia. Esse valor, essa parcela é de 400 mil euros. Com a multa, 520 mil euros. É o que o Corinthians deve ao Cuiabá. Só que tem outras parcelas ainda, né? Acumulando. A próxima será em novembro. Em novembro já vence outra de 400 mil euros. Então a gente já vai chegar em 1 milhão de euros, rapidinho. Se o Corinthians não pagar a do dia 31 de julho e se não pagar de novembro. 1 milhão de euros que o Corinthians deve ao Cuiabá, ou deverá ao Cuiabá. E aí em julho do ano que vem, mais 900 mil euros, quase 1 milhão de reais. Foi dessa maneira que o clube computou, né, as suas parcelas para comprar o Ranieri. Por isso que acumula dívida. O Cuiabá, curiosamente, disputa a mesma situação que o Corinthians. Os dois estão separados por 3 pontos de diferença. Se eu não me engano, o Cuiabá tem até um jogo a menos. E os dois vão se enfrentar daqui 2 rodadas. Agora o Corinthians pega o Atlético Paranaense e depois é o Cuiabá, fora, lá em Cuiabá. Imagina o clima. Porque o Cristiano Dresch está disparando contra o Corinthians aí por não ter recebido o valor pelo Ranieri. Que tá errado, né, gente? Vamos combinar. É um dos grandes problemas dessa gestão. Essa gestão tem alguns elogios, tá reconstruindo tudo, pegou uma herança maldita, tudo isso a gente sabe. Agora, aquela história do Rojas, por conta de um fluxo de caixa, não pagar o cara no dia, que também, obviamente, foi um jogador que nunca esteve com a cabeça aqui, mas, pô, isso onerou um clube em 40 milhões de reais. Não dá, né? O caso do Lucas Veríssimo, que foi uma troca de e-mails lá atrasada, não respondeu o cara, pum, o empresário vazou com ele. Então, assim, essas faltas de ações da diretoria, elas ocasionam isso. Você não pode deixar de pagar um compromisso, firmar um compromisso. Eu sei que isso é meio normalizado no futebol brasileiro, né? Não, o cara atrasou aqui, atrasou ali e tal. Não, gente, não pode. Não pode. O certo é o certo. Você não pode atrasar salário, você não pode atrasar um pagamento. Não pode. Senão, daqui a pouco, o próprio Cuiabá já acionou a Câmara de Resoluções de Disputas da CBF por conta disso. Então, daqui a pouco pode ter uma sanção pro Corinthians, uma punição. Cara, não, né? Não, né? Vamos assim, eu sei que a gente precisa investir. Eu sou o que mais defendo aqui. Para você tá com dívida, investe no futebol. Capacidade de endividamento é normal no futebol.
Você precisa disso para sobreviver, para poder dar um passo mais adiante e aí depois resultar esse investimento que você fez em premiações, em títulos, em autoestima do torcedor, em receita, publicidade, tudo certo. Mas não deixa de arcar compromissos. Eu acho que isso é um grande pecado que faz a gestão Augusto Melo. O Cristiano disse o seguinte, que por conta disso, né, dessa dívida que vai aumentando, que ela cresce R$7.000 a cada dia. Porque além desses 30% de multa do não pagamento da última parcela, o Corinthians ainda vai ter que pagar mais R$3 milhões para adquirir mais 10% do jogador. Ele adquiriu 60%. Por quê? Por conta de metas estabelecidas e cumpridas pelo jogador. Então vai ter que pagar, tá no contrato, gente. O cara fez o contrato assim, não tem o que fazer. O Cristiano falou mais uma aqui, tá? Vou abrir aspas para ele. Então, assim, eu acho que precisa criar uma regra de que o jogador só pode entrar em campo se ele tiver quitado, se a parcela estiver em dia. Eu acho interessante. Se o jogador tirasse o jogador X, foi comprado do time... Aqui a frase não está muito bem construída. Enfim, mas ele está dizendo... O resumo é esse, né? Se o jogador tiver com a parcela atrasado, ele não pode jogar, ele não pode escalar. Você tem um clube aqui disputando para permanecer na Série A, junto com o Cuiabá, que todo dia sai uma notícia de que a conta foi bloqueada, que o problema com o patrocinador, que está contratando jogador de seleção, não faz muito sentido. Essa é a reclamação do Cristiano Dresch, completamente pistola com o Corinthians. Assim, o fato do Corinthians contratar o Depay, que tem um valor destinado de um investidor, o Cuiabá não tem nada a ver com isso. O fato do Corinthians contratar jogadores de seleção, jogadores renomados, jogadores importantes, o Cuiabá não tem nada a ver com isso. O Corinthians, acima de tudo, é uma grande vitrine. E é um clube que tem uma grande receita, tem dívida, mas tem uma grande receita, tem uma visibilidade absurda. Então, muitos jogadores preferem jogar no Corinthians, mesmo nessa situação, mesmo nessa dificuldade, porque entendem o Corinthians como um clube gigantesco, em proporções mundiais. Então, isso o Cuiabá não tem nada que ver. O que o Cuiabá tem que ver é o seu dinheiro lá que ele não recebeu. Isso sim. Agora, o cara começar a se meter no... não devia ter contratado o fulano. Não, calma aí. É o tipo, faz o meu que eu faço o teu. A tua reclamação é justa, procedente, digna. Você não está recebendo aquilo que é seu de direito. E beleza. E o Corinthians está errado nisso. Agora, no que o Corinthians resolve fazer com o seu dinheiro... não, né? Não, calma aí também, tá, Cristiano? Mas é isso. Acho que o Corinthians, para evitar esse constrangimento, paga, né, irmão? A gente tá falando aí da questão Hugo Souza, que o Flamengo tá, sabe, fincando o pé aí. Paga. Mas paga como, Chico? Não tem dinheiro? O Corinthians não existe não ter dinheiro. O Corinthians tem patrocinadores, tem investidores, tem receita, tem uma grande receita de televisão. Tem que ser muito desorganizado. Tem que ser muito desorganizado para não ter dinheiro. Esse tipo de dinheiro, esse nível de dinheiro que a gente tá falando, gente, 400 mil euros, 800 mil para comprar o Hugo. Pô, não dá, né? A gente tá falando do Corinthians, não dá. E falando nisso, falando em patrocínio e tudo mais, mais um capítulo da Esportes da Sorte. O que aconteceu com a Esportes da Sorte? Todo mundo sabe, não está na lista do governo federal para operar aqui no Brasil ainda. Está sendo investigada por uma operação da Polícia Civil lá de Pernambuco, naquela operação que deflagrou vários problemas, né? Nem vou citar aqui agora, mas vocês sabem, né? Tá aí no processo, que inclusive resultaram na prisão de algumas pessoas famosas e tudo mais. A Esportes da Sorte está sendo investigada, junto da Vaidbet, inclusive, curiosamente, que são empresas brasileiras. A Esportes da Sorte, atrelada a isso, além disso, né, de ter o CEO, inclusive, da marca que foi detido e tudo mais, o pedido à prisão, né? Pedido à prisão do CEO. Além disso, ela seguiu trabalhando. Ela investiu no Corinthians, ela destinou um valor gigantesco para reforços, para pagar o salário do Memphis Depay. Tudo isso, beleza. Só que ela não entrou na lista das empresas autorizadas pelo governo federal. E ela precisa estar nessa lista até o dia 31 de dezembro, senão ela está fora a partir do ano que vem, dentro da regulamentação das casas de apostas aqui no Brasil. Ela tem um tempo para entrar. Só que existia um prazo até o dia 11 de outubro de que, se ela não estivesse regularizada, ela não poderia nem mais exibir publicidade
de qualquer maneira dentro do país. E isso implicaria na retirada da marca da camisa do Corinthians e de todos os outros clubes que a Esportes da Sorte patrocina. Grêmio, Bahia, Atlético Paranaense, Palmeiras Feminino e tudo mais. Pois então a CBF enviou um ofício dizendo que a Esportes da Sorte estaria fora a partir da sexta-feira, dia 11 de outubro. Só que antes disso, o que a Esportes da Sorte conseguiu? Uma inscrição na Loterj, na Loteria Estadual do Rio de Janeiro, que, segundo a Loteria Estadual, permitia a operação em território nacional também, desde que registrada de forma estadual. O Ministério da Fazenda não entendeu dessa forma e comunicou à CBF. E a CBF enviou um ofício para o Corinthians dizendo: tira da camisa, porque a partir do dia 11 não adianta eles estarem registrados de forma estadual, porque eles só vão poder operar no Rio de Janeiro e o Corinthians fica em São Paulo. Então eles não podem operar no território nacional só quando estiverem no Rio de Janeiro, o que não é interessante para o Corinthians. Portanto, o Corinthians estava pronto para retirar a marca dos seus espaços e isso, obviamente, poderia implicar, dificilmente não implicaria, num rompimento. Num acordo aí que obviamente tem uma multa de 100 milhões, que a gente não sabe se vai receber ou não, mas enfim, provavelmente ocasionaria um rompimento. Até outras casas de apostas nesse meio tempo procuraram o Corinthians porque o espaço ia ficar vago. E o Corinthians é uma grande marca, então é natural que houvesse esse interesse. Mas a Esportes da Sorte tem contrato, e um bom contrato. Então o Corinthians estava esperando. Só que aí, na sexta-feira ainda, antes de tudo se definir, em poucas horas, a CBF manda um novo ofício, dizendo: não, existe uma ressalva para para empresas que se registram de forma estadual, para que elas possam exibir a sua publicidade em âmbito nacional. Então, a Esportes da Sorte pode continuar trabalhando. Isso dá um tempo para a Esportes da Sorte, até o final do ano, exibir a sua publicidade, para que até o final do ano ela entre na lista do governo federal e aí possa atuar no ano que vem. O que a Esportes da Sorte conseguiu via Loterj foi um tempo para que ela pudesse se organizar e entrar na lista do governo federal. Só que aí, ainda na sexta-feira, notícia do meu timão aqui, a Advocacia Geral da União, ela está pedindo ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, o veto da Esportes da Sorte e de todas as casas credenciadas pela Loterj para atuar no âmbito nacional. A Advocacia Geral da União entende que um registro estadual não pode permitir que essas casas tenham liberdade para operar no Brasil inteiro. A Advocacia Geral da União, a AGU, entende que a Loterj tem, como direi, requisitos, restrições muito brandas, análise criteriosa ou de critérios muito brandos para liberar uma casa de apostas ou não. Então eles não entendem como interessante, eles não entendem como correto que uma empresa se registre de forma estadual na Loterj, que não tem tantas restrições assim, ou seja, ela não faz um pente fino da empresa, ela não apura corretamente se a empresa pode ou não atuar no território brasileiro e ela libera. Liberando, não faz sentido para a AGU que essa empresa possa atuar em todo o território nacional. Então a AGU está pedindo ao STF o veto da Esportes da Sorte. Ou seja, essa novela está longe de acabar. O Corinthians conseguiu, via uma ressalva da CBF, poder continuar com o logo na sua camisa. A Esportes da Sorte conseguiu, via Loterj, a possibilidade de operar com a publicidade em âmbito nacional e seguir trabalhando para se readequar até o final do ano e começar a operar no ano que vem, tendo a liberação do governo federal. Isso não está acontecendo por conta desse pedido aí da AGU, ou pode não acontecer, né? Então, nesse momento, a Esportes da Sorte está liberada na camisa do Corinthians. Só que, com esse pedido da AGU, a gente vai ter que aguardar para ver o que acontece. Eles estão solicitando, inclusive, uma liminar para que todas essas casas, né, que tenham exploração fora do estado do Rio de Janeiro, ela seja interrompida imediatamente. Eles entendem que o registro estadual deve permanecer ali e não extrapolar para o âmbito nacional. E isso implicaria de novo no veto da publicidade na camisa do Corinthians e provavelmente no fim do acordo. Vamos ver o que acontece. O Corinthians está monitorando tudo isso.
tá em contato com a empresa o tempo inteiro e está tentando resolver. Mais do que isso, a empresa está tentando resolver. Porque nesse caso, o Corinthians não tem muito o que fazer. No caso da VideBet, teve um problema lá com o intermediário, que inclusive gerou uma investigação também. Ali a gente até coloca como, poxa, uma falta de cuidado, né? Realmente do Corinthians para dizer o mínimo. No caso da Esportes da Sorte, não tem muito o que fazer. É uma questão que a empresa precisa resolver. E o Corinthians está na dele. Se cair, outras vão entrar. Se resolver, beleza, entra na lista aí e vamos seguir aí, pagando o salário do Memphis e tá tudo certo. Só que é algo que a gente vai ter que continuar observando. O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que no final a CBF vai liberar. CBF e tudo mais. Vão dar um jeito de regulamentar e muito dinheiro envolvido. Ou o contrário, né? Dinheiro contra das casas esportivas rivais para não ter mais uma. Isso aí é muito jogo político, muito, demais. Então é um negócio que, por mim, o Corinthians já teria saído já. Arruma outra, arruma uma regulamentada, faz um patrocínio melhor ainda, porque agora tem mais jogadores melhores para eles usarem direito de imagem. E é isso. Bola pra frente. E aí, o que vocês acham? Vale a pena continuar com o esporte da sorte? Trocaria de patrocinador? Deixa um comentário aí, deixa o like, se inscreve no canal aí, tamo junto, valeu!